procedimentos na ECU. Bom, falando aí de procedimentos na central, a gente tem aqui ó, a leitura por porta de comunicação BDM, JTAG ou portas, né, de bloqueios chamadas de GPT. Essa é uma função que a gente vai precisar fazer aqui a abertura da central. Então, quando a gente fala em abrir central, a gente está falando de uma leitura via CATAG, que normalmente é uma leitura através da abertura da central. Quando a gente faz uma abertura no módulo, precisamos tomar o máximo de cuidado possível. Afinal, numa abertura, você pode danificar o módulo. A gente não quer isso em hipótese alguma. Então, essa é a primeira forma de fazermos aí uma leitura, tá? Leitura por JTAG ou porta BDM, ou agora uma leitura sem abrir a central, chamada aí de leitura GPT, por protocolos, né? Por proteções GPTs. Já a leitura por OBD é a mais fácil, a mais simples e a mais segura, porque você não vai precisar abrir o módulo. Porém, é uma das mais problemáticas, porque se você não respeitar tensão de bateria, não respeitar, por exemplo, a carga do teu computador, se você estiver fazendo isso com auxílio de computador, não colocar um estabilizador de tensão, você pode sofrer problemas também, pode ter problemas com isso. Travar módulo é o principal problema, tá? Uma leitura por OBD, então, pelo conector diagnóstico, ela facilita, ela torna o trabalho de extração de arquivo mais fácil, mais simples, mas tem essa questão, a gente pode sim correr riscos aí na hora de fazer, tá? Agora aqui a questão é, dicas de segurança ao usar programadores. Tem algumas coisas que dá pra gente fazer para evitar problemas? Sim. Se eu tiver, por exemplo, tendo que abrir a central, se eu vou fazer uma leitura via boot, que é o que nós chamamos comumente, né? Você abre o módulo e coloca o módulo de volta lá, mas abre com cuidado. Nada de querer abrir com pressa, fazer um negócio rápido, porque não adianta, pessoal. A gente até fala, né? Vai fazer um serviço desse, pede pelo menos um dia, se for possível, um dia para você entregar o veículo. Porque fazer as coisas com o cliente em cima, e eu já trabalhei em oficina por muito tempo, sei o quanto isso é horrível, né? A gente prefere não fazer. Então vai abrir a central, abre com cuidado, vai colocar ela, vai fazer uma leitura. Antes de fazer a leitura, coloca ela no carro, vê se na abertura você não deu nenhum tipo de problema, que é possível, tá? Depois seleciona o protocolo correto. Terceiro ponto, né? Se a gente for soldar algo, soldar com extremo cuidado. Hoje, para a gente fazer procedimentos como esse, né, de leitura por boot, a gente tem ferramentas que vão facilitar, como adaptadores que você coloca no módulo, na porta de comunicação BDM, JTAG, enfim. E aí você já não precisaria soldar. Isso aqui, para quem não trabalha com reparo de módulos, é um pesadelo, porque quem trabalha com reparo tem a manhãzinha já de soldar, né? Componente até menor do que um fiozinho ali num ponto. Mas quem não trabalha com reparo e vai fazer um serviço de solda aqui como esse, né? O cara treme na base. Então compra o que a gente chama aí de mesa BDM, compra os adaptadores, gasta um pouquinho mais, né? Além da ferramenta, investe, né? Nem gastar, né? Investe um pouquinho mais ali nesse tipo de acessório, que vai facilitar bastante o teu trabalho. Vou trabalhar com o CATAG. Uso uma fonte de 2 amperes ou superior. Isso é importante, tá? Vou trabalhar com o CAS, no carro, usando aí uma tomada ABD, carregador de bateria. Não esqueçam disso, tá? Carregador de bateria salva a gente. Por quê? Às vezes a bateria está fraca, você vai fazer uma leitura ou uma gravação, ela leva talvez aí 2 horas para terminar, por exemplo, no caso da Ducato, uma leitura com o CAS, e isso tanto faz se é original, se é chinês, o protocolo ali é lento, né? É mais lento para ler, é pelo menos 1h30. Então imagina, 1h30 com chave ligada com a bateria ruim. Você já sabe o problema que dá, né? Então coloca aí o carregador de bateria. Bom, antes de gravar o arquivo, a gente tem que se certificar de que ele está correto. Isso aqui eu falo muito para quem está em grupinho aí de WhatsApp que pega arquivo pronto. Quando você pede arquivos num grupo onde você não sabe o que foi feito e se esse arquivo ele é de fato aplicado para aquele veículo e você grava, você está correndo um sério risco. O risco de travar o módulo, né? E dar toda aquela dor de cabeça que a gente sabe o que é. Então se você quer pagar para ver, arriscar o zóio, como a gente diz aqui, né? E gravar um arquivo pronto que você pegou de um terceiro, certifique-se de fazer o que o ponto 7 recomenda. Salva o backup antes.
porque tem módulos que não salvam backup. Vou dar um exemplo, a Maroc, tá? Muita gente gosta de fazer a Maroc, via CAS, tá? Aquela história toda, ela não lê um backup. Se você grava um arquivo ali comprometido, que você pegou num grupo, comprou, sei lá o que fez, né? Sem ter a certeza de que esse arquivo realmente é do carro e que está com os procedimentos feitos de forma correta, já sabe o que vai dar, né? Você vai provavelmente travar esse módulo aí. E depois, para destravar, é um problema, tá? Destravar é um problema porque, igual a gente comentou aí, o Vitório até falou, né? Ele travou com gênios e fazendo o procedimento certo, tá? Fazendo o procedimento adequado. Imagina, né? Pegar um arquivo qualquer e tentar jogar lá. Pode ser que o equipamento barre na hora, aí você tá salvo num problema, mas se ele não barrar na hora, meu amigo, ele vai gravar e aí dança, tá? Esse é um problema. Ó, vou colocar umas perguntinhas na tela aqui, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Salvador Marques pergunta: o que vocês têm a dizer sobre o IO Terminal? Top, ferramenta top. O único problema é que o IO Terminal ele não corrige o checksum, tá? O que é o tal do checksum? Eu vou falar quando a gente entrar no arquivo, a gente entrar aqui na programação. Mas uma prévia para vocês, tá? Um checksum, ele é como se fosse a identidade do arquivo, é aquilo que torna o arquivo válido para aquela ECU, para aquele hardware. Quando você faz qualquer alteração no arquivo, edição, desabilitar um DTC, apagar uma falha, você vai mudar o checksum. Ela vai mudar a identidade do arquivo. O IO Terminal ele não faz isso na hora de gravar. Então você tem que corrigir antes. É só isso que muda, né? Porque o Katag, por exemplo, né? Na hora que eu vou gravar um arquivo, não preciso nem me preocupar muito com a correção de checksum. Ele pega, ele faz uma comparação entre um arquivo original e aí ele carrega todas as configurações pro arquivo modificado e tá tudo bem. Eu dou na partida, o carro pega. O problema de você pegar um arquivo com checksum errado é que você vai ter um inconveniente do carro não dar partida, principalmente a linha GM. O Big Five, ele fala o seguinte, né? Para começar, quais os equipamentos obrigatórios, além do conhecimento em reparo de ECUs, obviamente. Então, equipamentos obrigatórios seriam equipamentos que vão fazer a leitura da maior quantidade possível de ECUs, tá? Pode ser, por exemplo, como eu disse, né? O Katag, pode ser o CAS, pode ser Genius, Transdata, aquela infinidade de aparelhos que a gente mostrou ali. Então esses equipamentos são obrigatórios, tá? Além do software, o Windows, por exemplo. Mas o principal seria esse, tá? Ferramentas que vão te trazer aí uma facilidade na hora de ler e ler a maior quantidade de combustível, não, de veículos possíveis, tá? Deixa eu tomar uma água aqui.